Pessoal, então, mais uma vez, boa noite, né? Quero agradecer aí a todos vocês que toparam, esse desafio, né, de compor esse Comitê de Diversidade e Inclusão do ICBR. O ICBR, aqui a gente tem vários membros também do COLIDE, a Lisiane é uma pessoa, uma profissional da contabilidade que eu trago lá da Comissão de Diversidade do Paraná. Enfim, a gente vai ter um momento para a gente se apresentar aqui, mas antes de mais nada, falar da provocação que o Instituto, né, que o ICBR tem feito, né, desde o Ampconte de 22, para a composição, né, de um comitê, para que a gente traga a temática para dentro do Instituto, e eu acho que depois de algum período, de alguns encontros, enfim, eu acho que a gente vai caminhar para colocar em prática esse projeto, né, que a gente teve aí como proposta, né, de bastidor há um bom tempo, e pensando aí quase no apagar das luzes, né, de 2025, a gente compor esse grupo de trabalho, enfim, para a gente pensar em propostas para o nosso próximo ano. Então, aqui é muito mais um encontro, né, para a gente firmar aí esse compromisso com o Instituto e daqui para frente estabelecer ações conjuntas. Mas antes da gente, né, adentrar aí em conhecer um pouquinho a proposta, né, do comitê, enfim, também nossas expectativas, eu quero que cada um de vocês que topou esse desafio se apresente, né, para a gente deixar registrado aqui quem vai estar dialogando com esse CBR, as caras, né, porque eu já vi lá no LinkedIn pessoas querendo participar, então eu acho que isso vai ser importante para a gente já ir demarcando, né, algumas coisas. A gente pode começar em ordem alfabética, eu queria começar com o Adriano, o professor Adriano, por favor. Oi, Iago, antes de registrar a presença do Mário Shinzato, que é o vice-presidente técnico, que é o coordenador de todos os comitês. Maravilha. O Mário sempre nos apoiando, peço até desculpa, não ouvi aqui na lista. Agradecer pelo apoio, né? A proposta foi enviada e validada. Então a gente fica bem feliz com esse passo que a gente dá aqui no Instituto. Muito obrigado. Thiago, boa noite. É um prazer do Instituto apoiar vocês aí, que a gente precisa ter diversos pontos de vista sobre a matéria de contabilidade, né? Então, quanto mais, melhor. Muito bom, Mário. Perfeito. Obrigado. Boa noite, gente. Tudo bem? Me chamo Adriano Gordiano, Carlos Adriano Santos Gomes Gordiano, na verdade, o nome completo. Sou baiano, radicado no Ceará desde 2005, então me sinto já um cearense. Aqui, além de contador, sou psicólogo e sou professor daqui da Universidade Federal do Ceará, onde atualmente exerço o cargo de diretor da Faculdade de Economia, que aqui é Faculdade de Economia, Administração Atuária e Contabilidade. Sou cofundador do COLIDE, junto com o Iago, com o Samuel, com o Daniel e com outros colegas que não estão aqui nesse fórum, que é esse coletivo Contábil de Inclusão e Diversidade que foi criado ali no final de 2020, que de pronto, assim que houve a criação, o ICBR nos apoiou, nos abraçou e se conectou mais fortemente com o Iago, que tem sido também essa nossa voz aí no ICBR. Então, eu agradeço muito, Mário e Paulo e todos os amigos do ICBR pelo apoio que a gente tem recebido nessa pauta de discussão do campo da diversidade. Ficamos imensamente felizes e honrados em 2024, quando fomos premiados aí pelo Prêmio Sérgio Judicibus, né, pela nossa contribuição, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, e ainda mais feliz quando o Iago nos falou sobre a disposição do ICBR em criar esse comitê, em criar esse espaço, esse fórum, que a gente possa levar a discussão sobre os mais tipos de diversidade que existem para os campos aí de atuação da contabilidade. Então, espero poder contribuir, ajudar. Acreditamos muito aqui no caminho coletivo, a gente acredita que através do coletivo é que a gente consegue alcançar grandes coisas. A gente entende o CBR também como esse espaço coletivo de tantos profissionais de contabilidade que se reúnem, né,
para fazer uma contabilidade mais justa, uma contabilidade com mais equidade, uma contabilidade que agregue cada vez mais pessoas e tragam cada vez mais pessoas para caminharmos juntos. Então, muito obrigado pelo espaço, estou muito feliz, espero poder contribuir e conhecer mais os novos e as novas colegas aqui desse espaço, para buscarmos aí uma sociedade cada vez mais justa por meio da contabilidade. Muito bom, Adriana. A gente fico muito feliz em estar com você, mais essa empreitada, né? Mais esse coletivo. Camila, minha querida, Boa noite, pessoal. É uma honra estar fazendo parte desse comitê. Eu fiquei muito alegre com o convite. Meu nome é Camila, né? Como o Iago falou, eu sou carioca, sou graduada em contabilidade e mestranda também em contabilidade pelo FRJ, futura doutora. Como acadêmica, né? Como pesquisadora, as minhas pesquisas têm se voltado para ver as perspectivas marginalizadas, tentar trazer, né, dar visibilidade a essas perspectivas e também eu aceitei esse convite como uma forma de me engajar, de me empoderar também, de estar mais presente e lutar pelo aquilo que eu acredito. Então, eu topo esse desafio com muita esperança de mudança, não só pessoal, mas como o Adriano falou, coletiva também. muito bom, Camila. Nós que agradecemos, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com a Camila algumas vezes e acho que vai ser um prazer ter você aqui. Edson tá por aí? Tô sim, Iago. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Então, né, como o Iago falou, meu nome é Edson Ferreira, conhecido como Ninho, um paraibano que está aqui em Florianópolis, saída, graças a Deus. Foi uma honra receber esse convite de Iago, esse contato com o ICBR, ele já vem, vamos dizer assim, um namoro, né? Uns 4 anos ali, como o Iago falou, em Foz do Iguaçu, e a gente sempre agradece o espaço concedido ao ICBR por estar íntimo em tratar essa questão da diversidade. E assim como o Adriano falou, a Camila falou, eu acredito muito na coletividade. E estar aqui nesse comitê, saindo desse escopo acadêmico, indo para esse escopo do mercado, né? Mostrar que esse coletivo de mãos dadas, unidas, pode fazer muita diferença dentro das organizações. Então, é nisso que eu acredito e por isso aceitei esse convite. Muito bom, muito bom. Para mim é difícil chamar Edson, Ninho de Edson. Lisiane, para os íntimos Nani, né? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, me chamo Lisiane Basso. Eu sou curitibana, moro em Curitiba ainda. Venho de uma família de contadores, tenho 33 anos. Estou conduzindo aí uma empresa familiar de mais de 30 anos agora. E conheci o Iago ainda na faculdade, na Universidade Federal, qual a gente formou, né? O Iago seguiu a carreira acadêmica, segui a carreira de tocar um escritório familiar e tudo mais. Nós fazemos parte, até agora, final de ano, da Comissão de Diversidade e Inclusão do CRC Paraná. Então, essa comissão surgiu ainda em 2022, pela Portaria 065, comissão extremamente nova, necessária no nosso estado. Então, como vocês sabem, esses tipos de comissões precisam vingar em todos os CRCs do Brasil. Fizemos um lindo trabalho, né? Trazendo um pouquinho da nossa história. Eu e o Iago somos colegas profissionais, hoje ele atua no Rio de Janeiro, fazendo a sua parte do SINC aí no Rio. Nós fizemos um lindo trabalho de mapeamento, de uma condução maravilhosa com os profissionais, que sabemos que são profissionais conservadores aqui no nosso estado. E é isso aí. Para quem não me conhece, fiquem à vontade para perguntar. Eu também tenho uma mãe contadora que tem uma forte representatividade aqui no estado do Paraná, de fazer parte das entidades, de trazer as mulheres, inclusive ela hoje é presidente do Instituto Paranaense da Mulher Contabilista,
Então, nós fizemos esse trabalho, tanto em família, mas como profissional, de trazer as pessoas frente essa condução de diversidade e inclusão mesmo. Tá? Fico muito feliz de ter ingressado nesse comitê de maneira um pouco rápida, mas muito saudável, muito contente, porque fizemos um excelente trabalho. Em breve conto para vocês o que a gente trouxe e friso muito que prezo muito pela técnica, pelo embasamento legal das coisas, para que isso se fortaleça dentro do nosso comitê. Bom, o Iago é uma pessoa excelente, um colega maravilhoso. Tenho certeza que é amigo de vocês também e a gente consegue fazer um trabalho mais incrível ainda. Show. Muito bom, Nani. Nani foi um presente aí desde a graduação, né? Que a gente se conectou, enfim, mais forte ainda nos 2 anos de comissão de diversidade, né? No CRC Paraná. E a gente está caminhando para encerrar esse ciclo no Paraná, mas assim, vem novos desafios, né? Encerrar no sentido que terão outros membros da comissão, enfim. E a ideia é que a gente possa trazer um pouco dessa experiência, né, que foi construída lá também, né? Todo esse olhar que você trouxe, enfim, trazer um pouquinho pro ICBR, que eu acho que vai somar de uma forma bem legal. Samuel, por favor, querido. Boa noite, sou Samuel Durso, atuo na Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Já tenho um relacionamento, né, de algum tempo com o ICBR, já fiz alguns eventos junto com o Iago, que foram experiências maravilhosas, né, assim, de grande elevação pessoal, profissional. E quando fui convidado a participar, claramente, né, me prontifiquei a estar presente e contribuir de alguma forma com a comissão, porque para mim é uma honra estar dentro do ICBR, ainda mais dentro dessa temática, dentro dessa comissão que alinha muito com os meus anseios, né, profissionais e educacionais. Atualmente sou professor e pesquisador na UFMG. Um dos meus temas de investigação é sobre diversidade, tanto no âmbito profissional, da contabilidade, quanto do ponto de vista educacional. Também estou chefe de departamento de ciências contábeis e subcoordenador da pós-graduação, que a gente tem aqui, do mestrado e doutorado, e esse tema é um tema que também muito me importa dentro desses âmbitos administrativos que a gente acaba assumindo, né? Então, é um prazer estar aqui para poder dialogar, para trazer perspectivas, né, e anseios relacionados à diversidade e inclusão dentro da contabilidade. Muito obrigado novamente, Iago, pelo convite, e vamos seguir 2026 com esses novos desafios. Como eu comentei, né? No apagar das luzes, a gente vai assumindo aí mais um, mais um desafio para o ano que vem, né? Então, eu fico bem feliz, assim, da prontidão, né, de todos vocês. Eu acho que a gente não faz nada sozinho, né? A ideia, inclusive, é da gente ter um comitê numa perspectiva aí bem orgânica, de trabalho coletivo, né? Como a gente já vem construindo, né? O que mostra que dá certo, né? A gente apostar nesse processo orgânico de construções, né? Principalmente quando a gente fala de diversidade e inclusão. E eu preparei algumas questões para a gente discutir, enfim, para a gente demarcar um olhar sobre sobre essa possibilidade de um comitê de atuação, né? Para a gente já deixar claro até para quem está assistindo, enfim, para a divulgação que vai ser feita. E o Instituto ele tem vários comitês, né, comitê da área tributária, da área pública. Eu acho que o comitê mais novo vai ser o Comitê de Diversidade e Inclusão, né? Então, daí a gente já se questiona, né, por que um comitê de diversidade e inclusão dentro de um instituto de contadores, né? Se a gente puder dialogar um pouquinho sobre essa primeira questão aí, quem puder começar. Bom, eu acho que nós temos na forma de organização da contabilidade no Brasil diversas organizações que centram seu olhar, seu esforço
para a valorização da área, o reconhecimento do valor do profissional e da profissional de contabilidade, a defesa das nossas prerrogativas, levar a linguagem, a mensagem da contabilidade para outras áreas que não são só a contabilidade, quer dizer, estreitar um diálogo com outros campos profissionais, né, com outras entidades do setor, o diálogo com as pessoas que atuam no campo público, no campo privado, então, que é uma das funções dos trabalhos que o CBR desenvolve, né? Então, trazer uma discussão sobre as pessoas que compõem esse grande universo que é a contabilidade do Brasil e o quanto essas pessoas elas são diversas em suas origens, da maneira como são os corpos dela, ou enfim, no que diz respeito às questões de gênero, de orientação sexual, da própria constituição do seu ser, isso é muito importante, porque faz com que a gente traga um debate que não era comum na nossa área. E na nossa área, a gente sempre ficou muito assim, bitolado para as questões de formação em conhecimento técnico, entender e conhecer as técnicas. A gente tem visto, por exemplo, recentemente, com as mudanças no campo tributário do Brasil, o quanto profissionais de contabilidade têm buscado informações, capacitações, né, formações sobre essa área, o que é muito importante, né, porque qualquer que seja a área, a gente precisa estar sempre se atualizando. Mas outros olhares para as pessoas que compõem a contabilidade, isso já não é algo que é tão comum, porque a contabilidade é formada por gente. A contabilidade é ciência social aplicada, ela não é ciência social aplicada apenas porque ela reflete o comportamento de pessoas que produzem informações financeiras, ela é ciência social aplicada porque ela também é composta por gente, e o que acontece com gente é socialmente relevante. E essa frase não é minha, é da professora Maísa Ribeiro, da USP de Ribeirão Preto, que é uma frase que eu li quando estava fazendo universidade, terminando os anos 90, início dos anos 2000, e comecei a pesquisar sobre o campo socioambiental, enfim, e essa frase sempre me marcou muito. Eu acho que trazer a pauta de diversidade, de inclusão e reconhecimento da equidade é um pouco nisso que a professora Maísa Ribeiro fala, de o que acontece com gente é socialmente relevante. Então, essa discussão em mais um espaço que tem visibilidade, como é o ICBR, revela que nós estamos preparados para esse diálogo. É algo que já estava aí meio que passando de maneira coadjuvante, ampassando a área de contabilidade, e finalmente a gente começou a estreitar, a debater, a discutir sobre isso. É uma profissão que vem se feminilizando com o passar do tempo. Se a gente for perceber alguns estados brasileiros, no recorte apenas de profissionais bacharéis de contabilidade, alguns estados você já tem mais mulheres contadoras do que homens contadoras. Isso pode parecer uma informação banal, mas ela é bastante significativa. Inclusive, no próprio estado de Minas Gerais, onde o professor Samuel desenvolve as atividades dele, que é um grande estado brasileiro, você já tem ali mais mulheres do que homens atuando na contabilidade com bacharelado. Então, era preciso que esse debate chegasse, né? Porque as pessoas elas precisam se manter e se sentir pertencentes à contabilidade. Que ninguém deixe de estar na contabilidade porque não sentiu que a contabilidade era seu lugar, e não sentiu que a contabilidade era o seu lugar por conta da cor da sua pele, ou da sua origem, ou do seu perfil socioeconômico, ou da sua sexualidade, ou do seu gênero, ou dos formatos do seu corpo, ou da sua idade. Então, trazer esse debate sobre diversidade, falar sobre equidade, é também falar sobre permanência numa área. É uma área que nós escolhemos estar. E muitos de nós ouviram em algum momento na sua trajetória: por que você está nessa área? Você tem tão a cara de um outro campo, você é tão criativo, você é tão criativa, você deveria ir para outra área. Não, a gente escolheu permanecer na contabilidade. É uma escolha nossa. Então, a contabilidade precisa ser esse lugar seguro, acolhedor, que respeite, que conheça também as nossas trajetórias. Então, acho que é um pouco isso, sabe, Iago? É uma maneira também das pessoas conhecerem que existem diversos perfis de contadoras e de contadores. Posso complementar, Iago? Perfeito, eu concordo 100% com o que o professor Adriano trouxe, né, na fala. Então, além dessa perspectiva de tornar esses corpos que são mais
às vezes menos presentes em algumas instâncias, né? Podem até ser majoritários numericamente em alguns momentos, em algumas regiões, mas ainda assim, quando a gente olha para as posições de liderança, para as posições de poder, eles são menos presentes. Então, além de trazer essa representatividade que serve como uma forma, principalmente dentro de um instituto, né, de contadores, uma forma de reconhecimento que essas pessoas existem e de mostrá-las ou de dar voz e vez para esses outros indivíduos ainda não muito representados em algumas instâncias, a gente tem diversos outros benefícios, como, por exemplo, trazer o olhar que esses indivíduos têm para dentro da constituição da profissão, né? Então, se a gente tem uma profissão que é pensada, que é estruturada, principalmente dentro dessas instituições, né? Organizações como o ICBR, se a gente tem um padrão muito próximo, né, um perfil muito único, a gente acaba perdendo muitas oportunidades e muitos olhares que poderiam trazer contribuições relevantes. Então, entendo que essa diversidade humana traz diversidades de pensamentos que também são muito relevantes para a construção de uma profissão mais forte, mais socialmente relevante. E, além disso, eu queria só frisar do ponto de vista educacional, né, que reconhecer essa diversidade, entender essa diversidade, saber trabalhar com essa diversidade, ela está estritamente ligada com competências que são muito importantes quando a gente vai para o mercado de trabalho e que hoje a gente tem, né, quando a gente vai ver as diretrizes curriculares para ciências contábeis, né, para formação bacharelado em ciências contábeis, a gente vê que é voltada para desenvolvimento de competências essas importantes para a atuação como contador. E a gente está num momento em que os contadores eles precisam atuar conversando e dialogando com diversos setores, diversas classes, profissões, enfim, dentro de uma determinada instituição, organização. Então, penso que a existência da comissão ela vai ser muito importante para essa forma pedagógica também, que em muitos contextos, né, as pessoas não foram expostas, não sabem como, inclusive, se portar, entender o que é a diversidade, né, quando a gente vai para as várias possibilidades de entendimento da diversidade. Então, eu acho que é uma forma muito importante também, uma contribuição muito relevante para essa pedagogia, né? Para as pessoas poderem entender, para poderem se conscientizar, porque muita gente, às vezes, erra ou escorrega em alguns conceitos, alguns pontos, não querendo errar, mas por uma falta de conhecimento. Então, ter a comissão é muito importante para a gente saber como trabalhar, como pensar a diversidade, para a gente poder fortalecer, obviamente, todos que estão, né, no ICBR ou que estão atuando dentro da área contábil de uma forma mais ampla. Maravilha, Samuel. Conforme você e o Adriano foram apresentando, né, a ideia de vocês, eu fiquei em mente, assim, né, que cada membro aqui do comitê, enfim, vai trazer um olhar para a gente sustentar a, o andamento da comissão, né? Então, o seu olhar educacional, o olhar de relacionamento com o ser humano do professor Adriano. Então, aí a gente já vai vendo as possibilidades de diálogo do nosso comitê. E ainda, né, lançando luz para esse aspecto, eu queria ouvir um pouquinho a Camila a respeito de talvez a importância desse comitê, Camila, quando a gente fala de orçamento público, né? Eu sei aí da sua trajetória de pesquisa, né, em relação a essas questões e como o orçamento tem dialogado com essa diversidade. Queria ouvir um pouquinho do seu olhar também em relação a isso, que é a importância de um comitê de diversidade e a intersecção com outros temas, né? Eu acho que isso é legal da gente sinalizar também. Assim, eu acho que no primeiro momento é entender como a contabilidade ela vem sendo formada, né, vem sendo construída
historicamente sobre uma única perspectiva, né? Que é a perspectiva masculina, branca, heteronormativa, e como essa construção ela tem gerado uma realidade que exclui, que marginaliza, e também como essa realidade construída ela precisa também partir de outras perspectivas, né? O que você estava falando, de trazer o olhar educacional, o olhar de relacionamento, você inserir perspectivas diversas e plurais para tentar sair dessa perspectiva única que tem mobilizado a contabilidade. Então, quando a gente olha, né, para um orçamento que ele prioriza, conforme eu tenho visto, né, a marginalização do Nordeste, marginalização de pessoas nas favelas, tentar questionar como a contabilidade vem sendo feita, vem sendo realizada, para a gente poder construir novas realidades. Então, quando eu vejo o Comitê de Diversidade e Inclusão, eu penso sobre isso, sobre como a gente pode criar novas possibilidades, novas formas de contabilidades, né? Que às vezes a gente discute na academia, né? Que não existe uma única contabilidade. Então, acho que é isso, assim, de perspectiva que eu tento trazer. Eu acho importante esse olhar, Camila. Principalmente, eu até fui consultar o Paulo, né? O Paulo é uma das pessoas assim que eu tenho muito apreço, porque ele assim, nos ajuda muito, provoca, sabe? Eu acho que ele tem um papel muito importante, até inclusive na constituição do comitê, né? Com toda certeza. Fui consultá-lo em relação ao número de associados, né? Hoje, o ICBR tem mais de 5.500 associados. Então, é um desafio muito grande que o comitê assume e uma possibilidade de dialogar com o Brasil inteiro, sabe? Eu acho que é uma forma da gente plantar uma sementinha, né? Pensando aí numa perspectiva bem coletiva mesmo, de como a gente vai, né? Permeabilizar a temática junto de 5.000 pessoas, né? Em termos de curso, em termos de cartilha, de orientação, de manifestações, de treinamento. Então, é um campo que eu acho que, assim, para nós, né? Aqui eu acho que a gente tem vários grupos, né? O COLIDE, a Comissão do Paraná, as comissões de diversidade do Ceará, Bahia, enfim. Como que a gente vai somar todas essas experiências e agora a gente vai dialogar com mais de 5.000 profissionais, né? Eu acho que é um passo bem importante para a gente apontar outras formas de contabilidade e como isso vai reverberar, né, a curto e longo prazo, né? Acredito que os efeitos serão muitos. E pensando nessa questão profissional, a gente consegue ter algumas expectativas, né? Eu queria até ouvir do Edson e da Lisiane a respeito de como o comitê ele pode, né, colaborar, dialogar com essa formação profissional, né? Pensando também aí no professor Samuel, no Samuel, como que a gente pode mobilizar esses elementos, né, de formação mesmo, né, de habilidade, né, pensando nesse profissional do futuro, né? A gente fala aí tanto de IA, tecnologia, eu acho que várias coisas, né, vários elementos, eles se interseccionam quando a gente fala de diversidade e formação profissional, né? Então, queria ouvir um pouquinho de vocês também. Então, a criação desse comitê, né, a importância é justamente de enxergarmos, né, com essa diversidade, com esse colorismo nas empresas, mostrando, acho que, o outro lado, a outra ponta. Vez ou outra, a gente sempre é questionado na academia o porquê de pesquisar a diversidade, se isso é contabilidade. Então, trazendo para um aspecto, acho, de formação e de mercado,
eu acho que é afirmar as políticas de diversidade e inclusão criadas por grandes empresas, e afirmar também que as outras empresas, que por mais que elas não sejam grandes, elas também podem trazer as políticas de diversidade e inclusão, dando a oportunidade a essas pessoas que a própria Camila aqui já contextualizou. Então, eu acho que é mais um pertencimento, e acredito que está abrindo as portas, né, para este novo cenário que nos espera. Olá, pessoal. É o seguinte, né? O que eu tenho visto e acompanhado diante dessa participação dentro de uma comissão regional, que é do Paraná, por exemplo, é de que nós tratamos aqui, acima de tudo, além de profissionais, nós lidamos com seres humanos, né? Então, quais são as premissas de envolver o ser humano? É o respeito, é o pertencimento, é a representatividade acima de tudo. Cada profissional traz consigo uma história, traz uma vivência, seja ele um colaborador, um empresário, um membro de entidade, todos eles trazem isso, inerentes ao ser deles. E para que a gente possa entender de uma maneira mais simplificada, eu acredito que esse comitê faz parte de uma comissão, né, eu estou, teoricamente, finalizando meu 4º ano de uma comissão extremamente nova, que foi extremamente necessária para o CRC Paraná, na ponta de uma decisão assertiva que nós temos, né, que é sempre digamos que o consumidor final da decisão, da tomada da decisão do diferencial competitivo, nós temos lá que envolve o respeito, o pertencimento e toda essa representatividade que a gente traz. Então, assim, são ferramentas que a gente pode procurar envolver, trazer. Eu sempre bato na tecla do embasamento técnico, do fundamento, para que a gente possa fornecer ferramentas muito melhores, tanto com relação à responsabilidade social que nós temos com o profissional contábil, que nós estamos aqui dentro de um comitê, de uma comissão, visando principalmente uma responsabilidade social. Então, é isso que eu vejo, que eu entrego, que eu trago comigo, compartilho com meus colegas que são acadêmicos, que são professores, que são participantes de uma vida contábil. Então, todos vocês aqui, meus colegas, trazem comigo, a gente não está falando só de evento, a gente está falando de uma prática diária. Então, capacitação, tudo que a gente puder trazer de ferramenta para esse comitê vai ser fundamental. Integração com a academia, pessoa que dá aula, pessoa que faz parte do corpo docente. Todos nós somos responsáveis por tornarmos o profissional cada vez melhor, mais responsável pelo colega, pelo colaborador e por tudo. Essa é uma vivência que eu tenho aprendido como pessoa, como profissional. O Iago sabe muito bem disso. Em casa, teoricamente, eu tenho respaldo de pessoas que me impulsionam a aprender mais, a colaborar mais e que me fazem enxergar a equidade de uma maneira muito bacana, muito profissional, que a gente torne isso algo coletivo. Então, eu aprendo com todos vocês. A gente traz aqui, além das questões pessoais e de pessoas, assim, a gente traz para o técnico, para o estratégico, né? Então, acho que isso é o mais importante, né? O Iago, se você puder colaborar com as minhas palavras, o Ninho já fez eventos comigo, a gente fez aqui no Paraná o Diversifica Contábil, que foi um evento maravilhoso. Nós trouxemos CEOs de empresas, de contratação, de recrutamento. De que forma que a gente pode pôr na prática isso? Porque a gente ficar no falar é bom, é bacana, mas como é que a gente faz isso na prática? Como é que faz uma contratação de alguém que é diverso? Porque as comissões no Brasil, o Paraná não é o primeiro. A gente aprendeu, inclusive, o mapeamento da diversidade, que foi a análise técnica de todos os formulários que nós divulgamos no CRC, vieram de outros estados, com a colaboração de membros que agora já não fazem parte da comissão, mas que iniciaram com nós.
Jucílico, Fabiano, todo mundo que faz parte do IBRAT, faz parte de entidades e instituições que colaboram todo dia com a diversidade. Então, a gente vem trazendo isso para frente. Eu já, daqui a pouco aqui já não estou, e vai, assim vai. Entende? Então, interação com a academia, com o mercado, capacitação contínua. Precisamos desenvolver ferramentas que colaborem com isso. E estamos aí para isso. Thiago, tem alguma coisa a dizer desse momento que a gente passou nesses últimos 4 anos, meu querido? Vamos lá, Nani, vamos lá. Realmente, eu acho que foram muitos momentos, né, de aprendizado ali na comissão, e você traz um olhar cirúrgico no sentido de eu acho que o nosso passo, a nossa responsabilidade aqui é justamente colaborar com o desenvolvimento de ferramentas que levem à prática, né? Se a gente for observar, né, os meninos, né, Samuel e Adriano, me ajudem aí, em relação a esse histórico, né, desde criação do COLIDE, o diálogo ali com a academia, as comissões de diversidade, a gente vem num processo de diálogo e catequização, né? E agora o passo realmente é esse, que a gente transforme isso num processo cada vez mais prático, né? De contratação de pessoas, né? Como que a gente vai incentivar a contratação, e permanência, né, de pessoas dentro da comunidade LGBTQIA+, negros, mulheres, enfim, como que isso vai ser incentivado pelo nosso comitê, né, que a gente seja conhecido e que a gente consiga dialogar com as empresas nessa direção também, né? Adriano? Se me permite, Thiago, complementando, acho que o primeiro momento em que começaram a surgir algumas comissões, né, essas primeiras ações, hoje a gente tem comissões de diversidade dentro dos conselhos regionais de contabilidade, acho que em 10 estados, né, a gente começa aí com as pioneiras, com esse nome de diversidade e inclusão, que é Paraná, Bahia e Ceará. A gente já tinha alguma iniciativa anteriormente a isso, no Rio Grande do Sul, dentro de uma comissão lá de estudos de diversidade, em São Paulo, uma subcomissão dentro de uma comissão sobre ESG, mas acho que é importante eu nomear, é importante ter o nome que carrega o simbolismo, né? E eu acho que um primeiro momento desse movimento foi avisar, explicar, mostrar para as pessoas que existe diversidade. Então, quantas lives, quantas palestras, quantas ações foram feitas dentro dessa direção, né? O Diversifica, enfim, o ECODIC, que depois virou EDIC, nós temos hoje um evento nacional anual que fala sobre diversidade, que está indo agora em 2025, 2026 para a sua... Ele mudou, ele começa com o ECODIC, o ano passado, em 2025 ele muda para a ENDIC, e está indo, acho que, para a sua 5ª edição, que vai ser lá em Maceió. Então, acho que depois de ter sido primeiro no Paraná, né, com o Iago e a Comissão de Diversidade do Paraná, que fizeram, depois na Bahia, com Daniel, depois nós levamos para o Ceará, esse ano no Rio Grande do Norte, e agora indo para Alagoas. Então, acho que nesse primeiro momento foi dar visibilidade para algo que as pessoas não sabiam ou achavam que não existia dentro da contabilidade, que era diversidade. Então, chegar para as pessoas e falar o óbvio, né? Que essas pessoas com essa forma de existir existem, estão presentes na contabilidade. Mas agora a gente começa a ter uma outra demanda, sabe, Lise? E eu acho que aqui o Instituto pode ajudar muito. Uma empresa que não sabe, e Samuel foi muito feliz quando ele disse na fala dele que às vezes as pessoas não sabem realmente como lidar, como tratar. E a gente sempre teve muito viés pedagógico. Então, se eu tenho uma entidade, se eu tenho uma empresa, eu não sei como lidar com essas questões de diversidade, mas eu quero, de repente, fazer um processo seletivo diverso, eu quero criar uma cartilha de boas práticas dentro da minha organização, eu quero criar estruturas de compliance que fala sobre acolhimento, processos seletivos que sejam inclusivos. Eu acho que
essa nossa ação aqui dentro do ICBR, esse nosso comitê, pode ajudar essas organizações, porque a gente não vai ficar achando que as pessoas vão saber, vai procurar no Google e vai encontrar tudo direitinho. Não, acho que precisa também ter o suporte, precisa ter o apoio, precisa ter o acompanhamento, para entender por que certas atitudes, certas medidas precisam ser tomadas para melhorar a inclusão, para promover equidade dentro das organizações. Então, acho que a gente está indo agora para um segundo momento desse movimento de equidade dentro da contabilidade, que é, olha, não é só mais discurso, acho que boa parte já entendeu que tem uma turma aí que está mostrando, olha, temos que ter um olhar diferenciado, com cuidado. No campo acadêmico, isso já está bem consolidado, você vê grandes eventos aí que já tem divisões na área de diversidade e inclusão. Então, agora a gente vem, bom, vamos para proposições mais práticas, como é que a gente muda isso na prática? Como é que a gente altera isso dentro das organizações? Inclusive, quais são as ferramentas, né? Quais são as ferramentas, inclusive, se algumas organizações quiserem pensar do ponto de vista financeiro, como isso pode ser vantajoso financeiramente para essas organizações, né? Então, acho que ter o suporte, o acompanhamento, o apoio do ICBR é também uma validação sobretudo para as organizações empresariais, porque no campo acadêmico já está um pouco mais aceito. Na área empresarial, como é muito mais capilarizada, muito mais enfim, você tem empresas de contabilidade espalhadas pelos rincões do Brasil, por esse Brasil todinho, né? Então, acho que está na hora da gente ir para esse outro momento. Assim como existem inúmeros suportes e consultorias que são dados para essas organizações, para essas empresas em outros campos, enfim, quando se falou em E-Social, por exemplo, né, foram todas buscar informações e suporte do E-Social, também essas organizações estão precisando de um lugar de referência, para dizer, bom, eu tenho uma dúvida aqui, eu quero um apoio, eu quero um auxílio, eu quero uma orientação, onde é que eu busco essa informação? Eu acho que o CBR, através desse comitê, pode ser esse lugar. Estou, Adriano, obrigada pela colaboração. Temos muitos temas a serem abordados, fico muito feliz de entender isso um pouco melhor, e eu bato na tecla. Como faço parte de algumas entidades e conheço o perfil de algumas pessoas aqui, empresários, a gente precisa usar as ferramentas para fomentar isso. Temos temas diversos a serem abordados. Exemplo, como funciona uma previdência para uma pessoa diversa? Como isso é na prática? Aposentadoria, como que é? Temos muitas coisas delicadas, né? Dados sensíveis a serem trabalhados. Iago, continue. Bora. E esses desafios, se a gente não mobilizar, né, encontrar pessoas, enfim, para dialogar, eles ficam guardados, né, como se eles não existissem, né? Acompanhando a trajetória, né, do professor Samuel, eu vi que ele conduziu um curso, né, sobre ESG recentemente. Queria ouvir, Samuel, um pouquinho de como que foi essa recepção, né? Porque a gente fala de ESG, tem um aspecto ambiental, social, de governança, mas como que talvez foi esse diálogo? Porque daí a gente vai se aproveitar, é, em termos de experiência, para também saber chegar nesses espaços, né? E pensando no aspecto financeiro, de como que isso também precisa ser é, financiado, né? Eu acho que a gente fala e eu acho que assim é importante a gente demarcar isso, porque a gente fala de um processo de diálogo lá atrás, mas daqui para frente a gente vai falar de práticas e de pessoas que estão capacitadas para gerar práticas de diversidade nas organizações e gerar práticas, gerar conhecimento, gerar conhecimento, habilidade, demanda também de um financiamento, demanda de uma possibilidade, né, até orçamentária. Eu acho que é importante, né, a gente não ter até muitos dedos quando a gente fala disso, porque outras frentes existe um financiamento, a gente também precisa se posicionar sobre isso, né? E claro, dentro dos limites de cada um de vocês, né? Eu sei da temática. Maravilha, eu tive recentemente essa experiência que você menciona, Iago, de conversar, né? Foi um treinamento formal realizado aqui junto com a Rede Integrar aqui em Belo Horizonte, que é uma rede de escritórios de contabilidade.
E quando a gente pensa na temática ESG, geralmente a gente foca muito nas grandes corporações, né? O que que as grandes corporações podem ou devem fazer, principalmente com as exigências ou de mercado ou exigências legais, enfim, de práticas, divulgações, para alinhar as perspectivas de investidores, credores com o que a organização faz. E muitas vezes os escritórios contábeis que tende a atender, né, ou ter ali como público-alvo pequenas e médias empresas, muitas vezes eles ficam longe das discussões relacionadas à ESG e saber, inclusive, o que pode ser feito para que essa agenda ESG vire uma estratégia comercial desses escritórios contábeis, né? Que é aí a gente vai para uma outra perspectiva da diversidade, que é a contabilidade podendo tratar sobre assuntos que estão relacionados a divulgações de sustentabilidade. E aí, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando no tripé ambiental, social, econômico, né? Ou dentro da perspectiva ESG, assuntos relacionados à governança também. De toda forma, quando a gente pensa nessas demandas, esses escritórios que atendem pequenas e médias, eles têm diversas possibilidades de atuação, e foi muito interessante porque quando eu comecei o curso, o contato que a gente tinha, e aí foram 2 turmas, né, mais ou menos 40 alunos, né, 40 participantes de diferentes escritórios por turma, o conhecimento sobre a ESG era muito baixo e o contato que eles tinham, que eles declaravam que tinha com assuntos ESG, era muito pequeno, mas à medida que o curso foi acontecendo, eles foram percebendo, eu já emito uma declaração dessa para um cliente meu, de que não tem trabalho análogo à escravidão, né, ou de que não tem conhecimento sobre isso, enfim, eles vão trazendo elementos e percebendo que os escritórios, as entidades que eles atendem já têm diversas responsabilidades e que tendem a aumentar ainda mais, principalmente quando as grandes empresas são obrigadas a adotar agora, né, o novo padrão do ISSB, e isso vai respingar para todos os fornecedores dessas grandes empresas, que são outras grandes, mas também que são pequenas e médias empresas e que, portanto, são atendidas por esses escritórios e que vão ter esse respaldo. E quando a gente fala de diversidade, a gente está falando do aspecto de diversos assuntos relacionados ao aspecto social, né, da sigla ESG. Então, também, né, dessa forma, né, a comissão tem uma ligação direta com outros assuntos já tratados há muito tempo pelo ICBR, né, tem diversos eventos que o ICBR já vem fazendo sobre a agenda ESG e de sustentabilidade, e a gente vai estar ali para também dialogar e poder conversar sobre essa perspectiva, né, de que forma, dentro do social, a diversidade contribui ou é um elemento de análise muito relevante para que essas sejam grandes, pequenas, médias, escritórios contábeis possam trabalhar e dialogar e, em alguns casos, inclusive, ofertar com uma atividade, né? Uma atividade a ser explorada, porque é um nicho já de atuação de algumas entidades, e quando a gente vê as orientações do próprio CFC, coloca lá que relatório de sustentabilidade é uma atividade dos profissionais da área contábil. Então, é algo que a gente precisa estar alinhado, não só com os aspectos ambientais, mas sociais, enfim, e aí a gente vai poder dialogar bastante sobre isso. Então, é para todos, né? De uma forma geral, é para todos os profissionais que atuam dentro da área contábil. E quando a gente fala nesse processo até de mensuração, né? Principalmente do aspecto social, como que a nossa área ela vai responder a isso, né? E como um comitê, né? Acho que foi a Daniele que colocou aqui, né? Os serviços de consultoria e implementação de ESG, como que práticas de cunho ambiental, social e de governança, elas também podem ser implementadas por escritórios, né? Por micro e pequenas empresas, no sentido de incentivar, né? Grandes e pequenos fornecedores dessa cadeia, né? Eu acho que isso é bem importante a gente sinalizar. E trazendo do aspecto de social, né, e de governança, a gente tem aí em desenvolvimento uma dissertação, né, que vai ser defendida em breve sobre inovação verde, né? Então a gente também tem o cunho e os aspectos
é, de como é que a diversidade vai dialogar com esse espaço, né? Principalmente o Edson, o nosso ninho, construindo um olhar ainda do agronegócio, né? Então, como que você tem construído isso, Edson? E como que talvez a sua diversidade dialogue com isso? Como que um comitê, né, a curto e longo prazo vai dar diversidade ou publicidade para esses resultados de como que a inovação verde ela ocorre, como que essa diversidade ela também é vista, né? Porque temas novos, né, geram mudanças, e mudanças a gente fala de um olhar diverso também. Primeiro, que é um grande desafio estar estudando, né, esse setor. É um setor que atualmente ele sofre por inovação, mas ao mesmo tempo ele é resistente em inovar devido às suas características. Então, até para fazer a pesquisa está sendo um pouco difícil, porque, por aquilo que pareça, eu acho que torna um pouco de choque eu estar pesquisando sobre esse setor. E eu acredito que vai ser... Acredito não, nós estamos descobrindo juntos o que ainda está por vir. Mas já é perceptível o entendimento destes em início, não só da questão da preocupação com a sustentabilidade, com a mitigação do meio ambiente, mas também uma mente mais aberta, né, popularmente falando, de que é necessário incluir mais pessoas, e pessoas que tragam temas, podemos dizer assim, contemporâneos para o dia a dia da sua empresa, porque, como foi falado aqui no início, hoje a sociedade em si ela já demanda, né, os clientes, no caso, eles já demandam por produtos mais sustentáveis, por produtos que não mitiguem mais o meio ambiente. Da mesma forma, é com a diversidade. Com o advento das redes sociais, hoje em dia, se você observar, algumas empresas que não praticam esse termo de diversidade ou que sejam diversas, também já sofrem esse tipo de boicote por parte dessa parcela que já cobre da empresa. Então, eu acredito que vai ser descobertas novas, e acredito que essa comissão ela vai poder ajudar justamente nessa inserção, nesse cuidado, nesse meio, de como contribuir ainda mais com esse caminho que a gente vai descobrir junto. Muito bom, Edson, muito bom. Criar um cenário de segurança, né, para temáticas novas, para essa abertura, né? Eu acho que a gente abrir espaço para esse terreno é fazer com que o pesquisador, com que o profissional chegue nesse campo mais confortável, né? Eu acho que isso é importante. E pensando aí num processo até de encaminhamento, né, que a nossa ideia era dar esse start, né, no comitê, fazer esse encontro, né, pensando nas várias agendas. Eu queria abrir aqui para cada um dos integrantes do comitê, ou se tiver também alguma pergunta da nossa audiência, para que seja realizada, e ao longo também, né, de possíveis perguntas, já abrir aí para cada integrante realizar suas contribuições finais, enfim, e pensar que nosso querido Paulo está gravando essas considerações, a gente também vai usar aí para desenhar a, o, a configuração geral, né, do nosso comitê de trabalho, enfim, acho que isso também é importante, usar isso, né, todas as nossas falas aqui como um verdadeiro também brainstorm, né, para dar start nos nossos trabalhos em 26. Eu acho que é uma oportunidade única que a gente está vivenciando com a criação desse mais esse espaço. Isso vai dando visibilidade para uma causa, uma temática que, na verdade, é uma causa que é necessidade de vida, de viver e de viver feliz. A gente precisa ter
a consciência de que o campo do trabalho ele é um conjunto de ações que envolve prazer e sofrimento. Então, todo mundo que vai trabalhar, ela tem uma dimensão de prazer e uma dimensão de sofrimento. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Isso é a psicodinâmica do trabalho. Agora, quando você está num espaço que causa mais dor, mais sofrimento do que prazer, aí alguma coisa está errada. Então, por que a gente vem com essas discussões sobre pertencimento da área, você se sentir livre e feliz onde você está, que é uma das coisas, uma das pautas que o campo da diversidade traz? Porque nós precisamos ser felizes naquelas escolhas que nós fizemos. Então, que nenhuma pessoa deixe de ser feliz na contabilidade por conta da sua forma de ser e de existir no mundo. Então, é um espaço a mais que vem somando com esse movimento que já ganha corpo no campo acadêmico, no campo profissional, que nos deixam mais felizes e esperançosos, porque o desejo, sabe, Agro, é que daqui a alguns anos esse tipo de pauta não seja necessário, que um comitê de diversidade com o tipo de trabalho que a gente está se propondo a fazer agora não seja mais necessário, mas hoje é. Então, se hoje é, nós aceitamos essa convocação, nós aceitamos essa missão, estamos aqui para desenvolver esse trabalho. Então, é uma fala de esperança, de melhores dias e de gratidão ao CBR por esse espaço que está abrindo para a gente. Vou começar também agradecendo novamente o CBR, principalmente na figura do Iago, pela movimentação e criação, né, dessa comissão. As expectativas são muito elevadas que a gente tem, a gente espera também poder atender a todas essas expectativas, né, não só do grupo, mas as expectativas externas que existem. A gente sabe que tem várias outras atividades, todo mundo, né, está envolvido em várias outras atividades, mas a gente sabe quão importante é estar presente dentro das atividades aqui do ICBR, dentro das atividades da comissão. Apesar dos avanços que a gente já tem, né, reconhecidos dentro da área contábil, desde a criação, quando a gente pensa, né, de marco, um dos marcos, né, muito importante, sem dúvida, a criação do COLIDE, e a movimentação que foi feita de lá para cá, principalmente da classe contábil, né, com a criação das comissões dos próprios CRCs, a gente vê evolução, mas a gente sabe que ainda tem uma imensidão a ser trabalhada, principalmente quando a gente pensa, como o Iago, acho que o Iago falou, não lembro mais, dentro aqui hoje, do processo de permanência e desenvolvimento profissional desses indivíduos, né? Porque não é só permitir que eles se formem, não é só permitir que eles entrem no mercado, mas é permitir ter estratégias adequadas para que esse desenvolvimento aconteça, para que eles alcancem os postos que almejem, né, de alguma forma, que tenham condições de competir em pé de igualdade, de fato. Então, a gente tem muita coisa a ser feita ainda. Eu acho que a comissão, no meio do CBR, vai ter várias frentes do ponto de vista de treinamentos, da elaboração de materiais, né, para servir de consulta e parâmetro e conscientização, como eu havia falado anteriormente, por parte da classe, e de um entendimento também, né, um entendimento de quem são essas pessoas, onde elas estão, uma espécie de contabilidade, inclusive dentro do próprio CBR, né, do que a gente tem em termos de diversidade, como que ela se apresenta. O ano de 2026 já está começando, nem começou e já está com vários to-dos para serem feitos dentro aqui das atividades, mas estou muito feliz e estou à disposição. Queria agradecer mais uma vez o ICBR por essa criação dessa comissão, como Samuel falou, na figura do professor Iago, né? Trazer essa provocação. Acho que o ano de 2026 ele promete ser muito desafiador, e como o professor Adriano falou, né, que a gente não possa estar falando só sobre nossas dores, né? Que essa comissão ela possa trazer cores e sabores na contabilidade, porque eu acho que é isso que a gente tem mais a se propor. Eu também quero agradecer a vocês pelo convite, por essa oportunidade de fazermos a nossa profissão cada dia melhor, cada dia mais diferente, inclusiva.
para que as pessoas, que os profissionais de todas as idades, todas as suas formas, enxerguem os seus colaboradores, enxerguem seus colegas de maneira mais respeitosa, mais saudável para o nosso ambiente profissional. A importância das entidades, ela está na solução, está na representatividade, está na força coletiva. Penso eu que na força coletiva pelo nosso objetivo geral, que é a proteção, o discernimento, esse trazer um olhar diferente. A representatividade pela nossa atuação, pela nossa forma de ser dentro das entidades, nossa postura principalmente, e as soluções através das ferramentas que a gente use para que isso aconteça. Então, muito obrigada a vocês pelo convite. Espero que a gente desenvolva um trabalho excelente. Estou aqui no Sul, no Paraná. Me procurem quando quiserem. Iago, muito obrigada pela tua presença, pelo teu convite. E vamos nessa, galera. Eu gostaria de agradecer também ao ICBR, ao Iago, por estar nesse primeiro encontro, que é um lugar não só de fala, mas de escuta também, e isso para mim é muito importante. E, assim, no momento que eu conheci o Polid, que o Iago me apresentou, foi uma sensação de pertencimento muito grande e de acolhimento e de alívio, principalmente, assim, de poder me sentir à vontade para realizar pesquisas, para também dialogar. Então, eu estou aqui fazendo parte também por esse esperançar, por essa chegada coletiva que tem sido falada aqui. Então, muito obrigada. Eu agradeço, pessoal, todos vocês por toparem esse desafio, né? Agradeço a possibilidade da gente estar aqui em mais uma empreitada, né? Eu acho que se a gente for fazer uma linha do tempo, né, dos encontros lá na pandemia, né, na figura e do incentivo do professor Daniel, né, nosso abelha contábil, que também faz parte do nosso comitê, só não conseguiu se fazer presente hoje, né, em função das demandas. Também registrar a Tassiane também faz parte do comitê, também em função de demandas na universidade, né? Ela está participando de uma conferência, ela teve um contratempo lá também. Está aqui presente, mas também faz parte do nosso comitê. Então, desde lá de trás, com a provocação da abelha nessa linha do tempo, de como tem sido construir a pauta de diversidade e inclusão na contabilidade no Brasil, né? Travou um pouquinho, foi só para mim? O Iago travou. O Iago dá uma travadinha. Mas acho que a gente pode ir seguindo, né? Mais alguém aí que Tá. Bom, quer trazer suas é o colocações? Mário Shinzato que está falando. Nós aqui por parte do ICBR queremos agradecer muito a iniciativa do Iago e de vocês por estarem participando desse comitê. Eu acho que para nós também vai ser um grande aprendizado e talvez seja o momento certo, né, da criação desse comitê, já que a moda hoje é discutir ESG e as normas de social estão para ser emitidas. E aí a gente tem que trabalhar bastante nessas normas para que elas foquem bastante no assunto da diversidade, para mostrar para as empresas o que elas vão ter de ganhos ao ter políticas e a processarem a diversidade como uma forma do dia a dia de eles agirem daqui para frente. Assim, de coração, eu quero agradecer muito a participação de todos e vocês. Nós que agradecemos, Mário. Muito obrigado pelo espaço. Eu queria aproveitar e pedir para todos abrirem as câmeras, por favor, para a gente poder fazer uma imagem bonita desse evento. Né? Eu sei que a maioria é tímida, mas... o Tiago Moura, que também é do Paraná, ele é do comitê
de assuntos de contabilidade pública, né? Está aqui com a gente hoje, né, prestigiando o lançamento da comissão. Tem que deixar a gente bem bonito, viu, Paulo? Senão não vale. Então,